Olá pessoal, engenheiro Matheus. Nesse vídeo eu vou estar apresentando o módulo Apropriação, que é um módulo do sistema onde a gente informa o consumo de itens do estoque, sejam eles para custos direto ou indireto. Então, iniciando aqui por custos diretos, a gente vai fazer a apropriação desses itens. Então, qual é a finalidade? A finalidade é informar que um determinado item do estoque foi consumido e está sendo apropriado em um nível de controle, Então, na tela de apropriação de custo direto, a gente clica em novo para iniciar uma nova apropriação. Insere aqui o código da obra ou pesquisa a obra, Nesse caso, eu vou selecionar a obra direto, como eu já tenho o código. Então, os campos de movimento, data de emissão já é informado automaticamente, de acordo com a data presente. E a gente adiciona os itens para apropriação. Quando a gente clica aqui no botão de mais, a gente tem essa tela de pesquisa, em que a gente vai ter a opção aqui dos itens do estoque. A gente pode fazer essa apropriação. Então, no caso, vou selecionar cal e cimento, por exemplo. Selecionando esses itens, a gente tem algumas informações. Primeiro, a descrição dos itens, a unidade, Então, para cal, sacos de 20 kg e cimento, saco de 50 kg. O nível de controle, ou seja, para qual etapa da obra está sendo consumido esse material. Nesse caso é um orçamento, que tinha uma obra que tinha 4 níveis de controles definidos. A gente tem aqui algumas informações de quantidade. Aqui a gente tem quantidade retirada, devolvida, onde a gente pode fazer os lançamentos. A quantidade, aqui em cinza, que é a quantidade apropriada que a gente vai estar informando. E a quantidade de saldo, que é a quantidade que a gente tem no estoque. E o valor unitário considerado e o valor total apropriado de acordo com o que a gente lança aqui. Então, só para entender como funciona. Por padrão, o sistema sempre preenche a quantidade retirada. Então, a quantidade retirada aqui está preenchida igual a quantidade de saldo. Então, digamos que eu queira informar que foram consumidos 50 sacos de cimento, Então, ou 50 sacos de cal. Poderia inserir aqui, por exemplo, 50, informando que é a quantidade retirada. Então, eu clico aqui em validar quantidade. E essa coluna cinza agora tem um valor de 50 preenchido, que é a quantidade que a gente vai apropriar. Outra situação seria, eu tinha 21 sacos inicialmente, no meu estoque. E quando eu fui na obra, eu contei que tinha apenas 5. Então, você pode deixar aqui que a quantidade retirada foram 21, mas você contou a quantidade devolvida foram 5. Então, se a gente colocar em validar quantidade, ele já faz a conta que a quantidade apropriada foram 16 sacos de cimento. Então, seria basicamente esse o preenchimento para informar qual é a quantidade apropriada e para qual nível de controle, para qual etapa da obra foi consumido esse item. Então, a gente preenche e a apropriação fica salva. Então, a gente pode, nessa mesma tela, solicitar aprovação ou cancelar, se essa apropriação estiver cadastrada equivocadamente. A gente solicita aprovação e aprova ou rejeita. Nesse caso, a gente vai aprovar para ter essa informação no sistema. Então, foi feita a aprovação dessa apropriação. Então, como a gente pode confirmar se isso foi apropriado mesmo? A gente pode pesquisar o estoque dessa obra de código 1.20.20, que é a obra Muro Exemplo, e verificar esses itens cal e cimento. Então, se a gente busca aqui esses itens, por exemplo, para o caso do cimento, a gente tem a movimentação dele. Teve uma entrada, teve uma saída por transferência de estoque e agora acabou de ter uma nova saída por apropriação, uma quantidade de 16 sacos. Então, conforme a gente vai fazendo a apropriação, que a gente vai dando a baixa do estoque. E a gente tem também, voltando agora ao módulo de apropriação, a apropriação de custos indiretos, ou custos que são inerentes a encargo social. Então, a gente vem aqui em novo, para criar um novo cadastro de apropriação de custos indiretos. A gente pesquisa o estoque, então seria uma baixa de item do estoque, então selecionando aqui uma obra, que tem essa característica de custo indireto. Então, a gente seleciona aqui que é custo indireto, e o tipo, Então, qual é o tipo de custo indireto? Nesse caso, por exemplo, saúde e segurança do trabalho, quando a gente, nesse caso, eu vou selecionar alguns EPIs para fazer essa apropriação, Então, são custos indiretos, que são itens do estoque, a gente precisa dar essa baixa como custo indireto.
Então a gente adiciona os itens. Então vou selecionar aqui, por exemplo, capacete, luva, bota de segurança, que são itens, né, de proteção individual, por exemplo. Então selecionando esses itens, a quantidade é 10, então digamos que eu queira apropriar 5, né, 5 capacetes, 5 luvas, 5 pares de luva, né? 5 pares de bota. A gente informa essa quantidade. Feito isso, a gente pode salvar e depois de salvo, a gente pode processar para deixar essa apropriação concluída ou cancelar essa apropriação se ela estiver cadastrada equivocadamente, for algum erro, por exemplo. Nesse caso, a gente vai processar para concluir. Então, a baixa foi processada com sucesso. Então, se a gente pesquisar agora esse item no estoque, a gente vai conseguir identificar que já teve uma saída por apropriação, né, que seria um consumo, né, da obra. Então, esse processo, por exemplo, se a gente selecionar agora um capacete, ele tem a informação de entrada e a de saída também na quantidade de 5 por uma baixa de estoque, que foi essa apropriação que acabamos de fazer. Então, esse procedimento de apropriação é que informa, né, a saída dos itens do estoque, o consumo, né, desse material, e vai nos dar a informação de valor apropriado, né, para as análises gerenciais de obra. Então, é basicamente essa a finalidade, né, e funcionalidade do módulo apropriação aqui no EVOP Gestão.